E aí, live 242, dia de trabalho voluntário de atendimento gratuito a alguém desconhecido. Pode ser você, um voluntário, uma voluntária, tanto faz. Estamos aqui aos domingos, agora no novo horário, 18 horas e 18 minutos, para fazer esse nosso papel. Quem tá na sintonia, vem, porque vai rolar um sorteio para um atendimento para alguém que esteja aberto ou aberta a conversar com a gente aqui e ver se dá para fazer aquilo que é viável fazer dentro de uma live em termos de ajuda e que não vá contra os critérios do Conselho Federal de Medicina. Então vamos lá. Quem já está conhecendo o novo esquema aqui, 18 horas, 18 minutos, chega, rola o chat lá para cima e encontra no canto inferior direito do seu Instagram o botão, um lugar para clicar ali em participar. É só assim, não é escrevendo aqui no chat, é só aqui, assim que o Instagram me avisa que tem gente que está interessada em ser atendido aqui, dentro desses critérios. Enquanto vocês chegam e vão se cumprimentando, me cumprimentando também, enquanto a equipe chega, eu vou aqui só contar para vocês que a ideia do nosso grupo de apoio, desse momentinho sagrado que era 17/17, virou 18/18, é a gente poder ajudar você a entender o zumbido sem passar por aquelas frases horrorosas que me causam arrepio desde 1994, que é, não tem nada para fazer. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso. O zumbido não tem cura. Enfim, sentenças, tá? Então, essa é a ideia. Não faz um pingo de sentido, nunca fez pra mim. Foi por isso que eu fui pra essa vida buscar coisa diferente. Não fez sentido nunca. E não precisa fazer sentido pra você só porque todo mundo fala. Não precisa. Então, se você é meio revoltado internamente ou revoltada, que nem eu, que fala, cadê a lógica da coisa? Fica aqui aos domingos com a gente, o resto do tempo xereta o nosso feed. Que depois que a gente publicou 3 pesquisas de remissão total e duradoura, a gente tem moral para falar, tá? Então, não é todo mundo que se cura, nem no zumbido, nem em qualquer outra doença da medicina. Mas não é o zumbido que vai ter 0 de sucesso. Então, fiquem com isso para pensar e quem tiver na sintonia hoje, vai. Rola o chat para cima, clica em participar e vamos. Põe na mente, sou eu que você chamado ou chamada e vamos que a gente vai sortear alguém aqui. Então, a nossa ideia aos domingos é servir de GPS, de Waze, de Google Maps, para quem tá perdido com o zumbido, não sabe o que fazer. Já foi em médico e ouviu alguma dessas sentenças. Já fez não sei o que e não deu certo. E cada vez que tenta alguma coisa que é um chute de tratamento, não dá certo e entra no looping de, esse negócio não vai sair nunca. Isso aqui, eu não vou ficar livre nunca disso daqui. Isso vai só piorando o emocional e o mental de cada pessoa. Então, simbora em outra sintonia, fazer aqui do nosso cantinho aos domingos um momento que a gente possa ajudar vocês. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui pra gente começar logo. Pessoal, aqui, vou pedir para vocês, até agora a gente tem 3 pessoas interessadas, tá? Eu quero que vocês escrevam um número, vocês vão escolher a pessoa, estejam todos os candidatos estejam perto de uma boa internet, hein? E eu quero que vocês escrevam o número 1, 2 ou 3, pra gente ver quem é a primeira pessoa que junta 3 números para eu sortear. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas à equipe que trabalha aí no chat ajudando vocês enquanto eu tô aqui prestando atenção na fala para manter todo mundo unido. Fono Flávia Santos, Annelise Uliano, a Cristina Coraza e a Ana Lúcia Canda Tourinho. A partir do mês que vem teremos surpresas,
porque essa equipe vai ser renovada, renovada. Vamos lá, vamos ver quem é que vocês estão escolhendo. 3, 2, 1, 1. Falta voto aí, gente. 3, 2, 1, 1. Quem é o próximo? Vamos, vamos, anima aí. Vamos aí pra gente ver quem é a votação de vocês. Live participativa. Ó, pra mim parou de aparecer coisa, então eu vou chamar a pessoa número 1. Pessoa número 1 é Mônica. Mônica, que foi a primeira a pedir e teve 2 Desliga. votos. Aê! A médica de São Paulo. Mônica entrando na live ao vivo. É isso, dona Mônica? Isso mesmo com essa cara aqui. Ah, tudo bem, eu também tô com essa cara aqui, tá tudo certo e vamos assim mesmo. Aí eu acabei de falar para todo mundo aqui em casa, fiquem quietos. Quantas pessoas estão aí na sua casa? A minha mãe e a minha tia, eu tô na casa dela em Guarapari, no Espírito Santo. Tudo bem, gente? Ó, podem ficar quietas, mas se ela falar alguma mentira, vocês podem vir me ajudar, tá bom? Porque só funciona quando a pessoa fala a verdade, tá bom? Então fiquem de ouvidos ligados aí nessa conversa que a Mônica vai me contar. Mônica, você tem quantos anos? Me conta. 53. 53. Você é de Guarapari ou não? Tá Não, aí eu sou de passeando? Vitória. Tá. Vitória é aqui do lado. Eu sei, eu acho que você conhece Vitória. Eu conheço. Eu conheço Vitória. Já fui dar umas aulinhas aí, Tô né? sabendo. Então tá bom. E você é o que de profissão, Mônica? Eu sou funcionária pública, trabalho na taquigrafia da Assembleia Legislativa há 31 anos. Gosta do que faz? Hoje em dia, não. Cansei. Não é que eu não gosto, eu cansei. Hoje em dia eu tento ainda alçar novos voos, né? Daí já comecei a trabalhar nisso para quando a aposentadoria chegar, daqui uns 4 anos, eu alçar outras coisas. Tá. Me localiza no tempo que eu funciono melhor assim. Hum. Agora não. O agora não estou satisfeita com o que eu faço. Agora é de quanto tempo pra cá? Não, agora já de uns 6, 7 anos para cá, eu cansei do serviço público, sabe? Da mesma coisa, assim, eu Tá, cansei. Eu acho que eu tenho uma energia para trabalhar com outras coisas. tá. Beleza. Então Mas vamos sou lá. muito grata por tudo que ele me deu até hoje. Todo mundo tem direito de enjoar daquilo que faz por muito tempo. Tá tudo certo. É que eu já tô montando aqui um quebra-cabeça aqui interno, tá Tá bom? bom, Vamos lá, vamos conversar do seu zumbido? vamos. Você quer a minha ajuda hoje, pelo tempo que a gente tem. Pelo caminho da clareza do diagnóstico, você quer a minha ajuda hoje, já sabendo o que você tem na sessão desabafo, sofrimento e etc. A Clare- mentalidade. Clareza do diagnóstico, que para Simbora. mim ainda é muito. Simbora. Então vamos lá. Por mais que você queira me ajuda, eu preciso da sua ajuda, sendo objetiva nas respostas das perguntas que eu vou te fazer. E isso é uma questão, primeiro, de tempo, né? Uhum. Pelo que a gente tem aqui, e segundo, para eu montar algo que sirva para você, mas lembrando que a gente está num grupo de apoio, tem que servir para todo mundo que está aqui hoje, mas que vai ver durante a semana, tá? Então, na nossa média, a gente tem juntado 2.000 a 3.000 visualizações dessa live. E por isso a minha Uhum. cabeça está sempre pensando como é que eu consigo ajudar mais pessoas com uma coisa só. Ok? Só um negocinho, ó. Eu tenho consulta com você dia 3. Eita, nós! Ah, ó, já vou te avisar. Tem uma chance grande de eu não lembrar nada no dia 3, Não, tá só para bom? contar, não é para lembrar, não, só para Tem falar que uma eu acho que já chance está tudo grande. conspirando. Vamos lá, então vamos fazer uma prévia. Uhum. Vamos lá. O trio que não dá para viver sem. Que lado que é?
som do quê e há quanto tempo apareceu esse zumbido? Lado esquerdo é um chiado e apareceu desde novembro de 2021. Amo gente objetiva, meu Deus do céu. Ok, Eu sou assim, eu miro para frente. a gente vai se dar bem. Ótimo, ok. Então, essa é a base. Começa com o que de raciocínio para todo mundo que está aqui, ó. Zumbido à esquerda, tipo chiado. Chiado pode ser grosso, médio ou fino. Mas à esquerda, desde novembro de 2021, vai, 4 anos e 3 meses, 2 meses. Então, o que, que a gente tem que pensar só com esse trio de informação? 90% das vezes, o zumbido é um ritmo acelerado numa parte do ouvido, estão trabalhando a mais. Por quê? Porque está tentando compensar outra parte do ouvido que está trabalhando a menos, tá? Então é como se a gente fosse. Vamos pensar assim: eu, a Mônica e o fulano éramos sócios. O fulano parou de trabalhar. Então a Mônica vai acelerar o ritmo de trabalho, eu vou acelerar o ritmo de trabalho, mas tudo por quê? Porque o fulano foi embora. Porque senão a gente estava trabalhando no nosso ritmo habitual de trabalho. Então, o fato de você trabalhar mais e eu trabalhar mais só porque o fulano foi embora, não trabalha mais, é uma tentativa de compensação da empresa. Faz sentido isso para você? Mas eu quero saber quem é que fugiu, então. Perfeito. Então, vamos lá. Então, por que que eu estou dando esse exemplo didático? Porque 90% das vezes o zumbido, esse ritmo acelerado, é consequência de alguma perda de audição. Isso aqui é raciocínio do primeiro trio de perguntas. Já dá para a gente ter uma, uma hipótese, tá? Falta muito da consulta ainda, mas aqui tem profissionais de saúde, eu também quero que eles peguem o raciocínio. Quando que eu vou saber se essa hipótese, o zumbido à esquerda, está conectado com alguma perda de audição à esquerda, ela percebendo ou não percebendo a perda? Só depois que eu acabar essa minha anamnese e for olhar exames complementares. É só depois. Mas é no começo a gente já está raciocinando. Então, beleza, você já me ajudou muito com esse trio. Vamos para frente aqui. Em Uhum. novembro, você acha que ele começou de repente ou ele foi vindo aos pouquinhos, dando um oi baixinho, ouvindo Não, e ele voltar? começou, eu tenho absoluta certeza, ele começou de repente. Tá, E foi depois, eu já, não sei se eu posso complementar, eu já complemento. sabia que eu estava com uma perda auditiva, eu tinha feito uma... A primeira coisa que aconteceu foi em julho de 2021, eu tive uma vertigem subindo uma escada, fiquei meio tonta, caí, aí naquela noite começou um barulho no meu ouvido, que eu achei que estivesse batendo alguma coisa. Minha médica me deu remédio para labirintite, alguma Você coisa. caiu, só um minutinho. Você caiu da escada e Não, rolou? eu caí, não. Eu fui descendo assim, meio desmaiando. Tá. Aí eu fiquei com esse barulho nesse ouvido aí. Aí tá bom, passou. 2 semanas depois, tomei remédio para labirintite, acabou, morreu Maria. Não senti mais nada. Aí a minha médica falou bem assim: vamos fazer uma audiometria. Daqui a mais 2 semanas você vem. Quando fizemos a audiometria, foi constatada perda auditiva nos dois ouvidos. Nos Leve. dois. Tá. É, leve. Aí, aí ela achou um absurdo na minha idade, perda auditiva. Em 2021 eu devia ter 49 anos e que não sei o quê. Aí fez um estardalhaço danado, falou que eu tinha que usar aparelho auditivo. Aquilo já foi me estressando. Aí ela falou: daqui a 3 meses vamos repetir. Quando a gente repetiu, deu de novo a perda auditiva. A partir daquele momento que eu fiquei sabendo de novo, e eu trabalhava, era pandemia, e a gente tinha que ficar com as janelas abertas. E na minha sala, é como se eu estivesse sentada aqui, encostada na parede, é um paredão cheio de vidro. Tinha mais de 30 caixas de ar condicionado ali que faziam um barulho enlouquecedor. Eu tive coisa assim na hora, eu falei bem assim, esse lugar aqui já tá me deixando surda, que não sei o que, não sei o que. Aí, a- de repente apareceu o zumbido. Ele veio de repente. Tá. Eu ainda tô parada na sua queda.
Só quero saber, você estava subindo ou descendo a escada? Para Não, não eu ter. não caí. Eu subi, eu estava lá no alto da Hum, escada. Quando eu tá. meio que desci, eu fiquei tonta. Aí eu encostei na cama, eu não caí, eu me encostei assim na cama tonta, como se eu tivesse tido uma vertigem, alguma coisa. Então não teve queda, não Não, não, teve não, batida, não não, teve não, coágulo, não, não teve concussão, não teve nada disso não, para a não, gente pensar. Tá. E não. essa tontura foi foi quando você levantou, você ia para a escada, você levantou da cama e ia para a escada. Não, eu levantei da cama, peguei uma escada que eu ia arrumar o guarda-roupa em cima. Sabe quando você fica lá no alto e vai Ah, descer mais tá, tá. rápido? Aí eu fiquei Perfeito, tonta. perfeito, perfeito. Tá. Vertigem para você é a mesma coisa que é pra gente? Alguma coisa tá girando ou não foi uma sensação de girar que você teve? Foi uma tontura, né? Tontura pra gente é que nem casa. Casa, ok, casa, detalhes da casa. Eu fiquei tonta, assim, como se eu meio que quisesse, assim, meio desmaiar, assim, um pouco tonta. Isso pra mim foi a vertigem. Tá, vertigem pra gente é rodou o mundo ou rodou a gente por dentro, tá? Então, vertigem já parece que não foi. Você pode ter tido uma sensação de desequilíbrio, tipo um É, balança mais é. um cai, ou você pode ter tido também uma sensação de escurecimento da visão, tipo pré-desmaio sem desmaiar. Eu acho que eu tive, assim, meio de desequilíbrio. Aí Tá. fiquei Quanto tempo assim. durou essa Ah, tontura? não, durou rápido. 2 minutos, 3 minutos. Tá. E daí essa tontura resultou numa. Também veio um zumbido rápido e uma Veio um perda barulho, bilateral. parecia que era. Não, veio só um barulho no ouvido. A perda foi descoberta depois, quando foi fazer audiometria. Eu Conta nunca desse tive. barulho. Conta desse barulho no ouvido deste dia, não aquele que apareceu em novembro. Então a gente Não, está foi. falando de um coisa com dois episódios com 4 meses de duração, de intervalo entre eles. Eu fui fazer essa audiometria primeiro por causa desse barulho, assim, e dessa vertigem. Então, É esse vertiginoso. barulho, só um pouquinho, ó, Hum, deixa eu te direcionar. Esse barulho de julho hum. foi bilateral ou já era à esquerda? À esquerda. Tá. Aí ele sumiu e voltou em novembro de 2021? Uhum. É É, isso? é. Ele sumiu. Então você teve 4 meses de ausência de Uhum, zumbido para voltar um quadro de zumbido. uhum, Tá. A perda auditiva que apareceu já no episódio de julho, a uhum. perda auditiva se manteve até a nova investigação de Aham. novembro. Tá, então Sim. a perda não se mexeu. Foi o zumbido que sumiu e voltou nesse episódio depois o ar-condicionado, do É. barulho e etc. Uhum. Isso. Tô aqui raciocinando, tá? Beleza. Você percebe essa perda de audição ou não? Percebo. As pessoas ao seu redor percebem que você tem essa perda de audição ou não? Percebem, tanto que quando eu fui. Eu já achava que eu estava ficando meio assim, que as meninas falavam comigo assim. Falavam as coisas, eu ficava, hã? Aí eu falava assim, repete. Porque a gente trabalha num lugar, taquigrafia, assim, é um lugar muito barulhento, são 46 pessoas, assim, nossa, as salas são enormes, mas todo mundo fala, você trabalha com fone de ouvido. Então, eu já estava percebendo que eu estava assim, as pessoas falavam comigo, eu tinha que ficar bem assim, e elas brincavam, as que trabalham mais perto de mim, falavam assim, eu acho que você está ficando surda, hein? Porque tudo que eu falo, você pergunta, eu falava assim, vocês falam baixo demais, esse ar-condicionado aqui faz esse barulho todo. Eu falei, vocês querem o quê? Mas eu já estava percebendo que elas brincavam muito comigo. Então, assim, Ok, tinha perfeito. realmente. Então, a sua sensação de 2021 para 2026, esquece o zumbido, que eu já vou fechar o assunto. A sua sensação é que a perda de audição ou as brincadeiras que faziam com você está estável, é a mesma quantidade de perda, ou você acha que essa perda está aumentando ao longo do tempo, ou você acha que ela está oscilando? Esquece zumbido. Olha, eu fiz já várias outras, pelos Algum? exames, ela tá
estável. Estável, tá. É, Melhor dos cenários, já que tem. Tá, ela tá toda estável. Já fiz umas, depois dessa época, eu acho que eu já fiz agora, que eu fiz semana passada, a quarta. perfeito. Então vamos voltar para o zumbido, que agora eu fiz um raciocínio aqui melhor. O seu zumbido, agora esquece a perda, tá bom? Esse seu chiado, desde que ele nasceu, ele é estável ao longo do tempo ou você acha que ele está aumentando? Ou ele tem altos e baixos? Quando eu descobri, ele ficou muito tempo estável. Quando eu descobri, era uma coisa que me incomodou muito. Foi muito difícil os primeiros meses. Depois, eu acho que de alguns meses, eu só sentia, eu percebi ele à noite. À noite eu sempre percebi na hora de dormir. Tanto que eu procurei esses anos todos, por todos os médicos daqui da minha região, para tentar por causa da noite. Porque, por exemplo, eu sempre tenho que ligar um ventilador. Aí meu marido às vezes falava para mim assim, pô, mas eu não tô com frio. Eu falava, mas eu tenho que ligar o ventilador. E eu sempre gostei muito do silêncio. Então aquilo era uma coisa que à noite me incomodava. Sim, mas ao longo, só para eu entender, não a noite com versus o dia, e sim noite após noite, após noite, após noite, Não, nesses 4 anos. todas as Estável, noites, mas estável, estável. A estável, resposta para minha estável, pergunta é o seu zumbido está estável. É isso? estável. Tá. A- Dentro dessa sua estabilidade, quer dizer, não está tendo uma pior, está tendo um incômodo, mas não tem uma piora adicional, nem do zumbido, nem da perda. Durante o dia, você percebe picos de aumento desse zumbido, quando você come, quando você bebe, quando você estressa, quando você aperta os dentes, quando você tem dor de cabeça, quando acontece alguma coisa, ou ele chova ou faça sol, ele é o mesmo volume durante o dia e só muda se você percebe ele ou se ele está disfarçado. Não, então, Entendeu? aí isso foi até o final do ano passado. Até novembro do ano passado, eu só percebia ele, às vezes, mais durante o dia, se eu tivesse muito estressada ou se eu estivesse num local com muito barulho. Aí, de novembro para cá, eu entrei num pico de estresse muito grande. Aí ele começou, mas mesmo assim, de dia, tanto que eu viajei o mundo. Assim, às vezes meu marido outro dia falou para mim, Mônica, a gente viajou para tudo quanto é lugar, você em lugar nenhum falava de zumbido, agora você só fala disso. De novembro para cá, eu entrei na menopausa, eu vivi uns meses de muito estresse por várias questões. Aí eu lembro que o meu acupunturista, eu comecei a reclamar com ele, falava assim, ai, Marco, esse zumbido tá mais forte. Mas ele sempre estava mais forte, eu acho que à noite. Aí tá, passou, viajei antes do Natal. Quando chegou agora, dia mais ou menos dia 5 de janeiro, por aí, eu tive um outro estresse. Porque remédio para menopausa, remédio para não sei o que, os remédios estavam dando um monte de efeito, um juntando com o outro. De repente, o bicho explodiu. Aí eu entrei em desespero. Tá, então o que tinha ficado 4 anos numa certa estabilidade, variou em novembro, seja a menopausa, seja o estresse lá da época, e com certeza piorou agora, 20 dias atrás, com a menopausa continua aí e um novo estresse adicional. É. Eu tô sentindo aqui, ó, tô sentindo aqui que não vai valer a pena eu conduzir tanto você aqui para o caminho da clareza. Eu estou sentindo aqui no seu olhar, e veja, a menos que você não queira, que eu vou conduzir você hoje por esse caminho aqui, tá? Veja se, minha pergunta, veja se você se sente à vontade, até porque você está num contexto familiar, você não Uhum. está sozinha, tá? Se você, e porque você está aqui na internet comigo, se você se sente à vontade de soltar aqui o motivo do seu estresse. Pelo menos do adicional do 5 de janeiro. O motivo do meu estresse adicional de 5 de janeiro, eu falo tranquilamente, porque eu tenho dito para todo mundo. Eu estava tomando a progesterona de 200 à noite. Aí eu estava acordando todo dia, porque além da progesterona, eu tomo às vezes o Miozan, aí tomo o magnésio inositol. Eu estava acordando de manhã cedo, querendo falar, as palavras não saíam da minha boca. Sabe, você acorda confusa?
Aí eu fui falar para minha médica, para minha ginecologista, eu falei para ela assim, doutora fulana, olha só, eu acho que esse remédio tá demais para mim. Tenho de 100. Eu acho que tá demais. Porque aí ela falou que eu procurava as coisas pela internet, aí ela falou que eu tinha que tomar daquele jeito porque eu tinha uma outra coisa e que não sei o quê. Aí eu falei, eu posso tentar o de 100? Aí ela falou bem assim: tenta então de 100, mas cuidado porque você tem um endométrio responsivo, isso aí pode dar um câncer de endométrio. Aí aquilo que já estava juntando com um monte de sintoma, né? Dor nas articulações, remédio para isso, tendo que fazer ressonância da cervical, ressonância do braço, ressonância daquilo. Um negócio que, como diz meu marido, que eu nem falava mais com ele, de repente, ele explodiu. Aí eu fui a todos os médicos, agora em janeiro. Aí eu fiz uma nova audiometria, aí fiz a tomografia daqui, aí fiz um monte de coisa, assim, como eu falei, continuo com a perda, ela tá estável, deu um pouco maior aqui nesse ouvido, mas muito pouco. E aí eu comecei a fazer algumas coisas, por exemplo, eu tô com uma fisioterapeuta de uma clínica que trabalha, não vou falar que eu já vi que as coisas não Sem podem citar falar, tá? nomes, Não, sem então, já citar nomes, sei, eu nem tô de remédio, ligada. nem de profissionais. Não, ela faz fisioterapia para essa região aqui, até com laser, com não sei o que. Eu comecei o tratamento, só que nisso eu descompensei totalmente, totalmente. Fiquei louca, comecei assim, eu já não dormia mais. Aí eu tive que procurar meus médicos para conseguir me acalmar. Ô, Mônica, deixa eu te puxar para outra Uhum. coisa. Entendi bem, você é muito boa para explicar. Entendi bem a sua questão de 5 de janeiro. Para você, estamos só nós duas aqui, tá? Sua médica não vai ouvir a gente. Não, não vai mesmo. Para você, como é que soou? Você está contando para a gente do seu jeito, Uhum. tá? Como é que soou essa resposta dela? Já sei que te estressou, mas aonde é que bateu em você? Bateu porque eu tenho muita dificuldade em fazer um monte de exame. Eu tenho muita dificuldade de lidar por questões de passado, que eu lidei com doenças de pessoas muito próximas e no passado desenvolvi uma síndrome do pânico. Por causa disso, eu tenho muita dificuldade de profissionais de saúde que chegam para mim e que me dão assim, num negócio assim, como se aquilo que às vezes o profissional, eu até entendo, que às vezes o profissional acha assim, que ele tem que falar para a pessoa não ficar meio esmorecendo e fazer tratamento, alguma coisa assim. Só que para mim não funciona. Ninguém, se chegar para mim e falar bem assim agora, por exemplo, se acontecer assim, ó, eu vou ter que arrancar esse seu dedo agora, isso que você me dá um choque. Então, assim, alguns médicos, eles me conhecem, até o que mandou eu te procurar, que eu não sei se você vai lembrar, Eurico Schmidt. Ele é meu médico há 30 anos. E ele me considera assim, para ele eu sou quase uma filha dele. Então foi quando ele falou bem assim: eu quero que você vá procurar doutora Tani. Então, eu tenho essa dificuldade, assim, pessoas que são muito impactantes para falar as coisas, principalmente nessa questão de saúde. Perfeito. É, então vamos lá. Vamos desmanchar uns nozinhos hoje para no dia 3 a gente poder ver essa parte orgânica aqui da menopausa e a gente sabe que menopausa impacta o ouvido também, tá? Mas você já tá me trazendo um nó da menopausa, dando outros possíveis sintomas, ou a menopausa, ou a progesterona na dose de 200, ou o Miosan de vez em quando, ou o magnésio inositol, uma salada que acabou gerando sintomas. Imagina, você acordar e não conseguir concatenar as palavras, é grave, né? Faz muito sentido você ficar preocupada, tá? Aí, Só quando eu que passei para o de 100, parou.
Ah, entendi. Então teve final feliz essa Não, história. aí eu falei bem assim, vamos tentar. Eu falei, se não der certo, a gente volta para outra coisa, mas vamos tentar. Aí quando eu diminuí para o de 100, aí parou isso. Então, sabe o que soou para mim? Hum. Eu gosto um pouco de comportamento, só um pouco. Eu quase fui psiquiatra, enfim, quase. Adoro comportamento, adoro a mente das pessoas, a minha, etc. Soou para mim, e atenção, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui a Mônica falar, veja se o que eu vou falar faz sentido para vocês. Soou assim, ó. Você levou seu quadro de sofrimento barra indignação. Hoje a sua voz passa indignação. Barra, sei lá o que, preocupação, barra estresse, e levou para sua médica. Você já foi com uma desconfiança, que pelo jeito você estava certa, de que era a dose da progesterona, tá? Do jeitinho que você me contou, eu botei, sem saber do final feliz, eu já botei tudo no banco dos réus. Já botei tudo de suspeito. A menopausa em si, tudo que você estava tomando, tá? É, o que que parece? A hora que você coloca na mesa, eu acho que o que eu tô tendo é fruto do seu tratamento, me parece que ela ficou acuada e daí ela deu uma espetadinha. E daí uma espetadinha doeu e gerou um outro nível de estresse em você, porque foi uma notícia abrupta. Faz sentido isso ou não? É como, sabe, Todo o sentido. resumo, soou para mim como disputa de poder. Quem é que tá certa nessa consulta? Quem é que tá certa? Eu que dei a progesterona nessa dose ou a paciente que está falando que essa dose está demais? Me soou assim. Sim, concordo. E daí para quê? Para quê? Disputa de poder é sempre um negócio que um sai perdendo, né? Então veja, se tiver feito sentido, primeira coisa, que bom que você baixando a dose tirou esses sintomas que para mim são horríveis. A gente tem que acordar com clareza, no máximo com preguiça, quero ficar mais um pouquinho, vou botar o despertador para daqui a 15 minutos, no máximo assim. Uhum. Clareza, falando, respirando, pensando. Então, menopausa pode ser, de fato, muito complicada. Mas eu mesma tô aqui na sua frente, eu fiz, deixa eu ver, vai fazer 6 anos, né? Entrou a pandemia, entrou o lockdown, entrou minha menopausa. Veio tudo junto. Ai, que boa, coisa que chata, Eu então. tive sintoma há 4 meses e eu acho que eu tô inteira. Acho que eu tô inteira. Já paguei os pecados nos 4 meses, tá? Mas veja bem, a menopausa exige da gente, exige de mim um investimento em mim mesma de saúde física e mental. E eu já, talvez por ser médica, e eu já tá, mesmo quando eu nova, eu já olhava minhas pacientes mais velhas falando de menopausa, ó, duas coisas que eu me preparei, menopausa e aposentadoria. De tanto que eu atendia gente mais velha e via e pensava assim, nossa, quando chegar essa fase deve ser difícil, né? Porque todo mundo reclama, deve ser difícil. Aposentadoria, que é a perda da questão financeira ou a perda da utilidade, sensação de utilidade. E a menopausa, que esse mundaréu de sintomas, então, talvez pelo medo de ficar que nem pessoas com quem mais velhas com quem eu conversava, a minha mentalidade já estava médio preparada. Mas chegou, né? Chegou a menopausa. Mentalidade sozinha não faz milagre, né? Mas eu estou, né? Numa alimentação sem glúten, na suplementação, na reposição hormonal com hormônios bioidênticos. Eu, por exemplo, tomo a progesterona 200 miligramas, né? Há 5 anos e meio, né? E todo um olhar para
outra mentalidade que é assim, já cuidei muito tempo de muitas pessoas. Muito, inclusive pacientes, né? Inclusive amigos, inclusive familiares. Agora, nessa fase de desafio, vou olhar mais para mim. Saúde mental na menopausa. A gente precisa. E por isso, agora eu estou entendendo por que que eu te perguntei do trabalho. Tá? O seu trabalho é pré-pandemia, a insatisfação com o seu trabalho. Uhum, Foi enchendo o saco, tal, pré-pandemia. uhum. Entrou a pandemia, que quem é que, né? Tumulto na vida de todo mundo. Aí em 2021, você começa a ter sintoma. Me soa como vem num rolo compressivo progressivo, tá? Então, talvez não tenha sido um evento isolado em junho do nada. Talvez não tenha sido um evento em novembro, 4 meses depois, só por causa da menopausa. Talvez a menopausa tenha sido a gota d'água de um copo cheio que fez o copo transbordar. E daí, esses outros vários sintomas que, é, que vêm e que aí estressam a gente muito mais do que um emprego que já não está satisfazendo. Que por si só já é algo, você fala, nossa, vou acordar para isso? Tá fazendo algum sentido ou Não, não, na linha do tempo? não, faz todo sentido, sim. Sim, tanto que quando o zumbido veio, eu sempre achei que ele podia ser pelo estresse do que eu estava passando ali, né? Primeiro que era uma pandemia, você tinha que trabalhar e eu e a menina brigávamos um dia inteiro porque eu queria fechar a janela, ela queria deixar a janela aberta. Mas como tinha perda auditiva, como deu aquilo, foi aquilo que eu sempre fiquei na dúvida, porque a perda auditiva realmente tem. E eu sinto, assim, eu não ligo. Eu sempre falei bem assim, se eu não tivesse o zumbido, eu não ia querer usar aparelho auditivo. Mas, por exemplo, o meu filho, ele é meu personal, né? Ele tem hora que Isso. ele fala comigo na academia, se ele falar assim mais longe de mim, eu fico procurando assim pela boca dele para ver o que ele falou. Tá, Porque assim eu perfeito. perco, né? Olha só, isso aqui é muito importante. Então, para a vida que você leva, para o seu perfil de personalidade, numa escala de 0 a 10, quanto te incomoda só o seu zumbido, ou melhor, quanto te incomodava até novembro, porque de novembro para cá o incômodo do zumbido aumentou. E quanto te incomoda, de 0 a 10, só a perda de audição? Ó, por exemplo, eu tenho que procurar o meu filho, porque quando eu perco contato com a boca dele, eu perco entendimento, tá? Precisar procurar seu filho não é culpa do zumbido, tá? A Não. culpa do zumbido é te encher a paciência ou te incomodar para dormir, etc. Então, Uhum. separando as coisas de 0 a 10, quanto para o zumbido, de 0 a 10, quanto para a perda de audição. Ó, até novembro, pro zumbido, eu acho que eu ficava ele com uns dois. Dois ou Perfeito. três no máximo, à Dois, noite. 2 ou 3 antes, e para quanto ele subiu? Ou em novembro ou agora 5 de janeiro? Em 5 de janeiro, ele subiu para uns 9. É muita mudança para uma coisa que não costuma ter mudança. É Ele, muita mudança. ele subiu para uns 9. Agora, a minha perda auditiva, ela me incomoda entre 3 e 4, assim. Ela é uma coisa, assim, que às vezes eu gostaria, assim, que, por exemplo, se eu tiver... Eu vi isso nessa viagem que eu fiz. A gente estava num carro, 4 pessoas. A moça que estava conversando comigo, meu marido dirigindo, e um homem na frente, eu e a mulher dele atrás. Ela conversando comigo, meu marido conversando com esse... Eu não entendi o que esse cara falava, porque ela falava junto comigo e ainda tinha o rádio. Então, eu tinha que ficar prestando mais atenção no que ele estava falando, porque eu não conseguia ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Então, nessas Entende? horas, por exemplo, televisão, dependendo, o meu marido escuta tudo. Aí, às vezes,
eu vou lá e aumento mais um pouquinho da televisão à noite, assim, né? Porque dependendo do canal, as coisas ficam muito. Eu fico assim, o que que falou? Aí às vezes eu pergunto isso, falou o que que a pessoa falou ali? Então fica assim, mas eu sempre tinha o preconceito, tinha a questão financeira, que eu acho caríssimo o aparelho auditivo. Eu pergunto assim, como é que as pessoas podem, como é que Tani, depois que isso tudo me aconteceu, doutora, eu só tenho pensado nas pessoas que não têm recurso para nada. E graças a Deus tem a sua live, porque eu falo bem assim, gente, as pessoas, tem muita gente que não tem nada para pagar e é tudo muito caro. E, Mas hoje é seu momento. não, eu sei, só um adendo isso. É um Aí, AD, você pode fazer vários, mas pelo tempo que a gente tem, você que é a estrela de hoje, tá? A gente não vai resolver questões do mundo hoje. Então aí, eu quero pegar o nó, porque agora que você me deu números, fica com essa minha impressão. Zumbi, a menos que você tivesse tido de novembro para cá uma piora da audição, a sua base do zumbido parece ter sido uma perda de audição lá atrás. uhum, Só que a base gerou um zumbido de 0 a 10, 2 ou 3, que estava em total equilíbrio. Desequilibrou quando? Ou hormônios, ou estresse, ou tudo junto e misturado. Tá? Até porque a gente não está vendo seus exames de sangue, não está vendo seus suplementos, etc., para ver a parte orgânica. E não está vendo a sua quantidade de perda de audição, mas só para a gente seguir, como eu falo, com o raciocínio que é uhum. possível ter numa live onde o atributo não é ver a quantidade, os exames. Mas assim, seguindo a sua lógica, e ficando com a minha opinião, de 2 para 9, cresço, arregalo o olho assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmanchar o 9 para o 2. Tentar voltar atrás. Para daí você voltar para essa base que você estava. Uma perda de audição chata para esses momentos, mas que você dá nota 3, 4. E um zumbido chato, mas que você dá nota 2, 3. Tá fazendo sentido que são 4 anos versus 20 dias. Sim. Então, não dá para tratar seu caso como um problema. Seu caso, é assim, ó, tinha uma constância, subiu esse degrau aqui, veio parar aqui, tá? Então, a primeira coisa é a gente olhar para isso. Você acha que hoje, que seu zumbido te incomoda nota 9, seria tranquilo para sua vida se ele voltasse para 2 ou 3? Sim. Claro, Volte para mim, prazer. claro que seria muito mais tranquilo do que 9, né? Por isso que eu tô te puxando para desmanchar, ou tentar, no tempo que a gente ainda tem, desmanchar um nó da consulta da gineco para cá. Então, a sua melhora de acordar, né? Porque você recuperou a lucidez aí para acordar, ótimo. Essa melhora não te gerou nenhuma melhora do zumbido. Não, não. Você conhece o Ponopono? Já ouvi falar, sim, mas nunca fiz, não. Quer fazer um aqui? Podemos. Como é que é? Ah, meu Deus. Ó, eu tô rindo porque tem muito pensamento passando aqui na minha cabeça, tá? É um intensivão para te ajudar aqui. Hoje, a meta pro resto do seu domingo. A gente tem mais uns 15 minutinhos juntos aqui. Pro resto do seu domingo, a meta é recuperar equilíbrio. Equilíbrio. Que bom que você está aqui comigo, porque daí, pelo jeito, isso aqui já vai ser um preparo para a consulta do dia 3. Equilíbrio, tá? Vamos lá. Como eu não te conheço, eu vou te dizer, pode ser que você esteja hoje normal aqui comigo, mas como eu não te conheço para saber como você era, como você ficou,
eu vou te dizer que a sua voz tem uma força de raiva. Faz sentido? Pode ter uma força de raiva, assim, do que, porque para mim ela foi um pouco da culpada, porque ela me conhece, ela sabe que ela é minha médica há 30 anos, ela sabe como eu sou. Então, assim, mas não existe culpados, mas eu fiquei meio assim, porque eu sei que foi a partir daquilo dali, daquele bate-volta, 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 que você fica, fala, 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 e que acarretou eu ficar caçando 50 mil exames, cada hora fazendo um exame, cada hora entrando num negócio, tendo que tomar uma anestesia, porque eu tenho fobia. Então, realmente, eu acho que as pessoas, tanto que eu tenho uma consulta daqui a 2 semanas, e eu falei que eu vou sentar e vou abrir o jogo. E Mas essa vamos ver. raiva, mas vamos lá, essa raiva vai sair de você hoje. Amém. Essa raiva tá te fazendo mal. A primeira coisa, eu não vou te explicar o Ho Oponopono. Eu Tá. vou te sugerir que você confie em mim, no time que tá aqui e nas energias. Só confie, tá? Confio. A primeira coisa que eu queria muito que você fizesse, aí junto com a sua mãe e com a sua tia, respira fundo 5 vezes no seu tempo. É isso aí, arruma a postura. Agora é hora da gente cuidar de você. 5 vezes. Quem quiser, faz junto com a Mônica. Ou faz no seu tempo. Tudo bem? Uhum. E eu vou falar uma frase de cada vez. São 4. E você mentalmente vai falar primeiro, antes de você vai verbalizar a frase, vai repetir a frase em voz alta. Mas antes de falar a frase, você vai só mentalizar o nome da médica. Tá. Tipo, fulana, são 4 frases suas para ela. Pode não fazer o menor sentido. Só põe seu coração nisso. Uhum. Porque é por você, não é por ela. É pelo mal que a fala dela, do jeito dela, é pelo mal que isso fez em você nos últimos 20 dias. O Ponopono é uma técnica de perdão. E ninguém aqui hoje, querendo melhorar, vai dizer que ela não merece perdão. Não. Quem merece perdoar é você. Uhum. Afrouxar. Afrouxar esse negócio que está em ebulição dentro de você, que eu percebo pelo tom da sua voz. Ok? Uhum. Confia. Confio. Vamos lá. Quem sentir de fazer aí também, tiver no momento com raiva de algo ou de alguém, aproveite mentalmente. Só deixa fluir, tá? Sem cabeção, mais na emoção. Vamos lá, então. A fulana, eu sinto muito. Eu sinto muito.
Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Agora eu vejo. Agora eu vejo. Eu te amo e isso significa que Eu te amo e isso significa que eu honro a sua existência. eu honro a sua existência. E eu sou grata por esses 30 anos. E eu sou grata por esses 30 anos. Respira. Eu emendei mais do que 4 frases, porque foi vindo no fluxo e tá tudo certo. Ho'oponopono a Latani, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Ok. Como foi repetir essas frases? Foi tranquilo, assim. Eu fiquei mentalizando ela. No final, eu achei até que eu fosse falar bem assim: eu te perdoo, que é o que eu te perdoo por ser tão neurótica. Então fala. Fala para todos nós aqui, Eu te, como se per... ela estivesse aqui com a gente. eu te perdoo por ser tão neurótica, por ser tão assim, às vezes pensando que está fazendo o melhor pra gente, mas cada paciente é um. Eu te perdoo. E aí? E aí? E aí eu tô aqui. Aí eu tenho feito assim, Não. coisas, né? Não, E aí, como você tá só no aqui e agora? Como é que uhum. você tá se sentindo? Ah, sei lá, acho que Melhor. estou me sentindo um pouco mais alegre, assim. Me veio uma alegria dentro. Então vamos continuar. Então vamos continuar. Segunda parte. Respira, entra na postura de quem vai fazer. Agora é de você para você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me amo Eu me amo e sou grata por ser como eu sou. e sou grata por ser como eu sou. Foi de verdade? Foi. Eu reconheço o que eu tenho de muito bom, assim, e mesmo reconheço as minhas dificuldades. Tem alguma coisa ainda no seu olhar que não amenizou? Talvez, sabe o que pode ser? Porque foi esse sofrimento desses dias todos foi muito sofrido. Eu acho que o meu olhar, ele demonstra sofrimento. Foi uma coisa assim, Com para certeza. foi uma coisa muito surreal, assim, sabe? Eu não sei, eu achei que eu enlouqueceria. Então, assim, eu tô com uma coisa de sofrimento. Eu parei de dormir. Essa noite que eu consegui dormir melhor, porque ontem eu fiz um monte de técnica de relaxamento, aí de meditação. Então, essa noite eu consegui dormir melhor. Hoje eu acordei com um zumbido um pouco menos. Então, assim, mas são praticamente 15 dias sem dormir. Eu já estava virando assim, jureta, de andar na rua assim e ficar igual um zumbi mesmo, assim.
E com ele, como ele aumentou, ele acabou me deixando assim, os barulhos amplificaram muito mais. Então, assim, eu tô Eu numa cidade. acredito piamente, você está corretíssima. Esse seu olhar passa sofrimento. Vou te ler aqui, eu não sei se você está lendo os comentários. O Márcio comentou aqui: acredito que ela precisa recuperar o equilíbrio emocional, porque a consulta desequilibrou a moça emocionalmente e agravou o zumbido dela. Né? Então, do jeitinho que você falou, é, não parece ter sido a menopausa que piorou 5 de janeiro, que é uma causa orgânica. E é por isso que, sim, o sofrimento está expresso nos seus olhos, e é por isso que eu estou aqui fazendo o meu melhor para ver se a gente te devolve uma parcela do equilíbrio que você pode recuperar. A hora que você esvaziar, você encheu de um impacto. Vamos pensar assim: a Mônica tá cheia, um balão desse impacto que a consulta de 5 de janeiro gerou em você. E você precisa esvaziar para o nível que você estava 4 de janeiro, antes de ouvir o que você ouviu. Esvaziar. Então, o que, que a gente fez aqui para o tempo que a gente tinha? Ok, perdoar. Você perdoou. E eu deixei você perdoar, porque são etapas para esvaziar, mas você perdoou criticando a médica que você mesma escolheu para ser fiel por 30 anos, Uhum. tá? Então, é como você parece ter tido uma decepção com ela, como se você tivesse uma decepção com a sua mãe, que te conhece há 53 anos. Como ela me conhecendo, como que ela falou isso, né? Entende o que eu tô Uhum. falando ou não? Entendo. Então, ok, todo mundo tem direito a falar coisas que vão causar no outro uma decepção. Todo mundo. Mas a questão é, aquilo encheu você e é essa a primeira parte que você tem que esvaziar. E a gente fez 2 Ho'oponoponos, você fez o seu melhor, eu não tenho a menor dúvida. Só o que eu tô vendo pelo olhar é que precisa de mais, tá? É precisa demais. Eu já fiz o Ho'oponopono com algumas outras pessoas aqui em live, porque só faço quando me vem aqui tá precisando desmanchar um nó, e eu já vi, né, os semblantes mudarem mais. Então, você vai precisar do seu tempo, mas eu queria muito que até 3 de janeiro você se permitisse esvaziar e não ficar falando para mais pessoas o que aconteceu. A indignação com o que aconteceu. Eu queria uma mudança de frequência. Essa médica pode ser neurótica ou não, eu não sei, não conheço. Mas foi o jeitinho que você escolheu para perdoá-la, colocá-la no canto neurótica. Quando para mim, que não conheço nenhuma de vocês duas, aqui só tá parecendo uma guerra de poder. Não, não, não não é uma coisa assim, não, porque eu e nem acho que ela, Duratani, foi tão. Eu já vinha num estresse, eu acho que aquilo foi o estopim, porque eu já vinha no estresse. Então, A gente falou, né? A é, gota que fez o a copo gota que transbordar. colocou assim. Mas é porque, como eu conheço ela há muito tempo, ela já teve uns outros episódios, assim, ela é um pouco assim. Tanto que hoje, no meu coração, eu falei que na próxima consulta, hoje, quando eu fiz assim na minha mente, eu falei, Bíblia, eu vou chegar lá e vou falar, como nunca falei, vou falar. Fulana, olha só, eu sou uma pessoa assim. Eu, quando for conversar comigo, a gente tem que um meio termo, porque senão eu fico assim. E eu nunca falei isso para ela. Então, hoje eu já fiz essa reflexão, que eu vou chegar e falar bem assim, olha só, eu preciso sempre ser acolhida na hora de falar sobre questões de saúde e não impactada. Essa é uma boa decisão.
Se vocês se conhecem há tanto tempo, isso é algo que precisa sair de você também. Falar para ela é algo que eu vejo potencial em esvaziar, mas vai tranquila. Eu vou só falar porque é seu direito, esvaziando conteúdos de raiva. Eu quero que essa próxima consulta sua com ela seja a melhor da sua vida. Então, a melhor consulta. É como se fosse uma briga com a mãe ou um abraço com a mãe. Entende o que eu tô querendo dizer? Uhum, uhum. Brigou, depois recebe o acolhimento. E aquilo preenche você de uma coisa gostosa, porque você ficou preenchida de um impacto que mudou seu zumbido de 2 para 9. Então, só fica com isso por hoje, desse grupo de apoio aqui, hoje. Eu me preenchi de coisas que me fizeram mal. Sim. Ponto. Quem que reagiu no meu corpo, já que a falta de clareza na hora de acordar foi embora, graças a Deus foi embora. Quem que reagiu no meu corpo? O zumbido. Então, o Uhum. zumbido, neste caso, o zumbido está sendo termômetro de preenchimento de coisa tóxica. Eu quero você se esvaziando de coisa tóxica. Vai botar o pé na areia, vai botar o pé na grama, vai meditar de novo antes de dormir essa noite, vai lembrar da gente, dessa egrégora que está aqui para te ajudar, que mesmo que hoje o chat ficou calminho. Eu vou te dizer que só fica calminho quando o povo está prestando atenção no que você fala, tá? Provavelmente tem gente que se identificou com você aqui. Então, pensa que você pode estar sendo instrumento, enquanto você recebe ajuda, você pode estar sendo instrumento de ajuda do pessoal que estava aqui. Acredito. Fora, eu também. Fora o povo que eu falo que vai assistir a gente aqui durante a semana, tá? Então, ó, aqui, ó, a Flávia até já estava falando, depois conta pra gente, deixa eu ver aqui. Vai ser, talvez você traga algo que ela nunca observou nos atendimentos e você se liberta desse desconforto. Perfeito, perfeito. Tem olha aí, ó, a Dedé Pereira falando, eu me identifiquei demais. Que Tô isso. inflada com ela. A Kika, eu também, tá vendo? Chat calmo é só quando o povo tá conectado com a história da estrela. Então, parabéns, tá? Parabéns, porque você fez aqui o trabalho que você tinha que fazer. O que é para você e o que é para o grupo. Gostosinho no coração. Gostosinho no coração. Tô inflada como ela. Inflada de coisa ruim, né, Dedé? É esvaziar agora. Tem até o resto do domingo. Amanhã quero todo mundo acordando bem para segunda-feira. Ela merece. Vai contar para nós como foi essa conversa. Isso aí. Você pode contar para a gente no domingo que vem. O que que você acha? Se você quiser, entra na live, escreve aí. A Flávia vai estar aí, muito provavelmente. E a gente já fica sabendo se deu alguma diferença em essa semana. Quando que você vai ter consulta com a gineco? Dia 5. Tudo essa semana? Dia 3 comigo, dia 5 É. comigo? Ah, domingo você tá ótima. Domingo você tá ótima. Amém. No outro domingo você tá ótima. Amém. Dia 5 é a outra quinta-feira, né? É isso aí. É isso aí. Tudo bem por hoje? Tudo Missão ótimo. parcialmente cumprida. Missão parcialmente cumprida. A gente só foi no foco do que precisava hoje. A parte orgânica, nível de zumbido, nível de perda de audição, a gente vai ver no dia 3. Combinado? Combinado. Posso Eu ficar aguardo. tranquila? Eu, com o resto do meu domingo, posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila, porque eu tô tranquila. Sua mãe e Eu sua tô tia. de gratidão. Estão aqui ouvindo as duas aqui do meu lado. E meu marido Põe, tá ouvindo lá dentro. põe as duas para falar aí com você. Aqui, mãe. Quero saber. E aí, mãe? O que que E você aí? acha?
Que lindinha! O que que você achou, mãe? Fala aqui com eles, ó. Você tá ao vivo. Ah, isso para mim é uma novidade. Eu nunca participei de uma live assim. Não, mãe, do que eu falei ali da situação. Ah, tá. Ela tem visto o meu estado aqui, por isso que eu falei que eu vim atrás do colo de mãe. É. Aí eu vim para casa dela aqui. Foi Colo isso? de mãe, abraça e beija, ganha todas as suas forças de novo. Colo de mãe é para isso. É. Agora, eu não quero vocês duas falando de problema. Acabou. Não, Largou aqui no grupo de apoio. não, problema nenhum. Largou aqui, tá? Nenhum. Saiu de vocês aí, saiu da casa. Não quero mais essa sintonia. Dorme bem, medita, dorme bem. Amanhã acorda. Meu Deus, que segunda-feira linda esperando por mim. É Isso essa mesmo. mentalidade que eu quero. Vou ter essa mentalidade, sim, porque essa noite eu já dormi bem e essa eu vou dormir melhor ainda. Melhor ainda. Só esvaziando do que não te serve mais. Tá bom, querida? Muito obrigada pela Gratidão, muita confiança. gratidão. Obrigada por essa conexão, de você ter chegado, se voluntariado. O povo escolheu você, tá? Então tá tudo certo. Tá Gratidão, tudo é lindo, Deus, tá? universo conspirando. É isso. Como sempre, tá bom? Amém. Fica com Deus. Um beijo Obrigada. para sua mãe. Abraça e beija. Toma esse amor que só mãe tem para dar. Eu Só mãe tem para dar. Se reabastece, se preenche, deixa o resto que não saiu ainda embora. Se preenche e vai para a vida. Tá bom? Tá. E o pessoal que ficou aqui com a gente, muito obrigada também pela companhia. A gente sempre aprende. Cada domingo é um negócio. Por isso que eu não desisto. Adoro fazer esse trabalho voluntário. Equipe linda, Flávia, Nelise, Cristina, Ana Lúcia, obrigada por sempre. Flávia Obrigada que não a todos para vocês. quieta aí digitando. Amo vocês. Beijo, até domingo que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau.